A morte do rei Jesus. O homem pecador não podia entrar no reino de Deus. O reino de Deus era diferente de todos os outros reinos. Era um reino justo. Através da morte do rei Jesus, um caminho se abriu para que todos os homens pudessem se tornar parte deste reino. Jesus não fez nada digno de morte, ele nunca pecou, porém ele morreu no lugar de todos aqueles que têm pecado. Ele pagou o castigo da morte por seus pecados. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ressurreição do rei Jesus. Depois da sua morte por crucificação, o rei foi sepultado, porém ele não permaneceu no sepulcro. Você pode ler sobre a sua ressurreição milagrosa em Mateus capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20. Através da sua ressurreição dentre os mortos, Jesus obteve vitória sobre a morte física. Aqueles que se tornam parte do reino de Deus podem experimentar a morte física assim como Jesus. Porém, eles também experimentarão a ressurreição da morte como Jesus experimentou, porque o nosso rei é eterno. Nós somos parte de um reino eterno e temos a vida eterna. As aparições de Jesus. Depois de sua ressurreição dos mortos, o rei Jesus apareceu a muitas pessoas. Você pode ler sobre suas aparições em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21 e Atos capítulo 1. O retorno do rei Jesus aos céus. Depois de Jesus ter aparecido para muitas pessoas por um período de 40 dias, ele voltou ao céu. Ele permanecerá ali até o tempo dele retornar e estabelecer o reino visível de Deus em sua forma final. Você aprenderá mais sobre isso no próximo capítulo, enquanto você vai estudar sobre o passado, o presente e o futuro do reino de Deus. Você pode ler sobre o retorno de Jesus ao céu em Mateus 28, do verso 16 ao 20, em Marcos capítulo 16, do verso 19 ao 20, e Lucas capítulo 24, do verso 50 ao 53, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. A grande comissão do rei Jesus. Pouco antes de Jesus retornar aos céus, Jesus deu uma comissão muito importante aos seus discípulos, para eles se tornarem embaixadores do reino por todo o mundo. Você aprenderá mais sobre esta comissão depois. A vinda do rei. A Bíblia revela que esse mesmo Jesus voltará à terra em grande poder e glória para estabelecer o reino visível em sua forma final. Você pode ler sobre o seu retorno em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18. Você pode ler sobre o estabelecimento do reino e sobre os eventos que precedem no livro de Apocalipse. A Bíblia revela que o reino de Jesus será eterno. Lucas capítulo 1, verso 33, e ele reinará para sempre. Cada reino da terra e o reino de Satanás serão derrotados pelo Rei dos Reis, Senhor Jesus. No fim, isto será anunciado em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Faça parte você também da visão de nossa igreja local. Toda igreja discipulada, ganhando vidas e cuidando muito bem delas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.